no livro de Salmos, número 4. Salmo número 4, versículo número 5. Todos encontraram? E a palavra diz assim: a minha alma espera somente em Deus, pois a minha esperança é vinda dele. Pois a minha esperança é vinda dele. Amém, irmãos? Irmãos, em quem vocês colocam as suas esperanças? Em vocês mesmos, nas suas forças? Ou em pessoas, em outras pessoas? Um patrão, um chefe que prometeu uma promoção? Ou em Deus? Irmãos, temos que colocar as nossas esperanças em Deus, porque Deus que é o provedor de tudo. Se colocarmos as nossas esperanças em nós mesmos, logo que as nossas forças se esgotam, ou acontece correndo uma enfermidade, como aconteceu comigo, as nossas esperanças e os nossos sonhos vão para baixo. Se colocamos as nossas esperanças, os nossos sonhos em outras pessoas, também podem ir para baixo. Mas a única pessoa que eu posso afirmar para vocês, se vocês colocarem as suas esperanças, ela não irá por abaixo e nem vai dar errado, é em Deus. Por isso coloquem as suas esperanças em Deus. E a Bíblia é que todo mundo coloque a sua esperança em Deus. E você tem uma esperança de um sonho, esse sonho não venha a ser cumprido naquele momento. Se as suas esperanças estão em Deus e aquela sua esperança naquele sonho é plano de Deus na sua vida, é porque Deus sabe muito bem que não é o momento daquele sonho, daquela esperança se concretizar. Porque tudo que é de Deus é o tempo de Deus e não é o nosso tempo. Amém, irmãos? Quando colocamos esperança em sonhos que não são da parte de Deus, ou pode ser até da parte de Deus, mas que Deus não cumpre, a pessoa pode até se frustrar. Temos até exemplos desse na Bíblia, como Judas Iscariote. Ele colocou um sonho e tinha uma esperança que Jesus Cristo iria se revelar contra os romanos, que era a esperança e o sonho dele, e fazer uma rebelião contra os romanos, e esse sonho não aconteceu. Vocês viram? Porque não era plano de Deus isso. E Judas Iscariote se rebelou, se frustrou no seu coração e tentou fazer as coisas da maneira dele. Mas como o plano é de Deus, pode demorar, pode acontecer o que for. Se você tem a esperança em Deus e o sonho é de Deus, esse sonho vai se concretizar na hora certa. Também temos experiência na nossa palavra aqui de sonhos concretizados e que demoraram. É o caso de José. José sonhou, ele mesmo sonhou que ele ia ser líder na família dele e ia curar muita gente. Vocês veem que ia ajudar muita gente, tanto os povos deles, como outros povos, como outras nações, como aconteceu. José, ele sofreu demais, e o sonho para ser concretizado demorou-se muito. Mas se olharmos no livro de Gênesis, você não vai ver nem um relato que José ficou chateado ou magoou seu coração. Por quê? Porque era o plano de Deus. E quando o plano se concretizou, foi árvore de vida para a vida de José, para a vida de toda a sua família e para a vida de todas as outras nações que estavam em volta dele. Por isso, irmãos, não ponha as suas esperanças e os seus sonhos em ti mesmo, porque quando as suas forças se esgotam, os sonhos vão por água abaixo. Não ponha em outras pessoas, porque não é por maldade, mas muitas vezes
eu posso prometer uma coisa aqui e por fim não conseguir cumprir. Não deu, e você vai se frustrar também. Mas quando você põe o sonho em Deus, o sonho e a sua esperança, pode ter certeza que se for vontade de Deus, esse sonho vai se concretizar. Amém, irmãos? Ainda que demore o tempo que for, o tempo de Deus ele se concretizará, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Amém? Louvamos ao Senhor, irmão. Amém? Estamos
E hoje, quando eu mostrei a cena daquele país totalmente destruído, eu falei assim: Senhor, a gente acha que não vai acontecer a volta de Jesus, porque muitos receberam a sepultura e talvez nem acreditavam mais que Jesus poderia vir buscar a sua igreja. Só que hoje nós estamos diante dos sinais que Jesus brevemente irá nós iremos ser transladados à glória de Deus. E aí veio a pergunta: você está pronto? Porque muitas pessoas estão, é nítido, isso é nítido em todos os lugares que nós vamos. Eu e o pastor, é nítido que as pessoas estão presas às coisas deste mundo. É nítido que as pessoas estão preocupadas com as coisas deste mundo. É nítido que as pessoas estão com medo de morrer, com medo de deixar as coisas deste mundo. Só que daí o Senhor disse que aquele que estiver ligado às coisas deste mundo não irão ver a glória de Deus. E naquele grande dia, 50% subirá e 50% ficará. Quem faz parte dos 50% subirá? Glória a Deus! É esse amor que nos faz acreditar que não é um ponto, que não é uma fantasia. A figueira já está apontando a volta de Jesus. A palavra de Deus diz que assim que a figueira produzir os frutos, é o sinal que a volta de Jesus está próxima. Se você for ver a história de Israel, a figueira já está nascendo os frutos. Nós estamos no ano sexto. E esse ano sexto faz a contagem que realmente Jesus está às portas. Somente um sinal, só basta um sinal para que realmente Jesus volta na glória e nós sejamos transladados. Nada nos segura neste mundo. Senhor Jesus. Se você tem sonhos ainda para conquistar este mundo, o Deus impossível está aqui. Mas a maior obra que Ele quer fazer na nossa vida é nos preparar para a sua volta. Senhor, quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir.
Glória a Deus. Deus do impossível. Ele não esquece de mim, nem de vocês, nem de todos aqueles que creem no seu poder. Amém, irmãos? Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no capítulo 4 e fazendo uma pequena ratificação. Aquela hora eu falei o versículo errado, o versículo 62. 62, tá bom? Gênesis, capítulo 4. Amém? Versículo é o 3. E a palavra de Deus diz assim: e no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. Irmãos, vou repetir aqui de novo. Abel trouxe a melhor ovelha para Deus, ovelha sem mancha, a gorda, bonita. E Caim, o que Caim fez? Abel trabalhava com as ovelhas, ele cuidava do rebanho, das ovelhas. Ele pegou o melhor que ele tinha e levou para Deus. E Caim, como que ele era um lavrador, um homem da terra, ele colheu verduras, creio eu que alface, couve, mas todas as verduras murchas, manchadas, o que estava sobrando para ele, que ele não ia fazer uso, e deu para ele, levou para Deus. Deus não se agradou da oferta de Caim. Por quê, irmãos? Porque todos vocês sabem que temos que ofertar, dizimar o melhor que temos para Deus, para agradar o coração de Deus. Por quê? Porque Deus, quando a gente faz uma oferta, quando a gente dá o dízimo, isso seja em qualquer circunstância, pode ser o dízimo aqui, ou no louvor, ou na hora de trazer uma promessa, uma palavra, desculpem. Deus quer que Deus olhe o nosso coração, se estamos procurando trazer o melhor. Ele não está olhando para o valor, como que eu falei para vocês, que Abel trouxe o melhor dele, e Caim trouxe o pior, as verduras que não servia nem para porco, para fazer lavagem para os porcos. Foi o que Caim ofertou para Deus. Quer dizer, Deus está olhando o quê? Está olhando o coração dele. Quer dizer, ele tem o coração apertado e quer ofertar e quer dizimar o pior de Deus. Por isso que eu digo para todos os irmãos, vamos dar o melhor para Deus, vamos dar o melhor para Deus, na casa de Deus, vamos ofertar. Você pega a sua melhor oferta, você pega o seu dízimo e traga aqui no Casfilácio. Também está aqui no nosso quadro aqui o número do Pix. Quem não quiser trazer oferta aqui, basta fazer um Pix para a igreja, que a oferta chegará e será bem-vinda da mesma forma. Amém, irmãos? Então os irmãos podem trazer as suas ofertas, os seus dízimos aqui no Casfilácio. Possível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.
Aleluias. Muito obrigado, irmãos, para todos que dizimaram, que ofertaram aqui na casa do Senhor. Agradecido a todos também que não puderam ofertar. Que Deus encha os seus celeiros, entendeu? Faça cair chuva de bênção em todos, e que por outra ocasião todo mundo possa vir aqui e ofertar na nossa maravilhosa casa de Deus. Aleluia, irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de entrarmos na palavra, gostaria de chamar aqui a irmã Cláudia. Vai estar contando um testemunho aqui pra gente, amém? Eu saúdo a Igreja Capaz do Senhor. É um testemunho bem rápido. Semana passada, domingo retrasado, quando acabou o culto do domingo, eu estava com uma indicação, né? Quer dizer, ainda estou com uma indicação para trabalhar numa escola pública municipal daqui de Mogi, por indicação. Aí eu fui levar o meu currículo nessa escola que me indicaram, né? É convênio com a prefeitura, tem todos os benefícios da prefeitura. E a moça fez uma prévia assim do meu currículo. Ah, você mora na onde? Ah, qualquer coisa eu te ligo. Aí no culto sem ser esse domingo que passou agora, no retrasado, na hora da saída, eu falei para a pastora, assim, assada. Ela falou assim: "Oh, Glória, em nome de Jesus, essa semana vão te chamar para entrevista." Recebi, porque é um período bom, é na minha área, tal. Mas aí eu estava trabalhando lá em São Paulo, como os irmãos sabem, na Vila Mariana. Curiando o Face, eu vi uma empresa aqui em Mogi, um escritório aqui em Mogi, no mesmo segmento que eu trabalhava lá em São Paulo. Aí eu falei assim: eu vou ligar, vou mandar o WhatsApp e vou saber o que é. Era a mesma coisa que eu faço em São Paulo, o mesmo segmento. Como eu tenho estrabismo, eu marquei oftalmologista na quarta. E falei assim para o médico se não dava um jeito de dar um atestado dos 2 dias, e marquei a entrevista para quinta. Aí o rapaz marcou na quinta, fui na quarta fazer o exame oftalmológico, e na quinta eu fui fazer um exame de fundo de olho, né? E aproveitei e fui fazer a entrevista. Resumindo, passei na entrevista e o rapaz falou assim para mim: "Você pode começar quando?" Eu falei assim: "Eu posso começar amanhã." Nem tinha me desligado do outro trabalho lá na Vila Mariana. Aí, é de Deus mesmo, pastora. Aí eu peguei e falei assim: "Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Estou quarta e quinta de atestado, o que eu vou falar na sexta?" Mas amém. Me despedi pelo WhatsApp. Falei assim: "A partir de amanhã eu não vou mais." Aí na segunda-feira agora levei os meus cartões de acesso, tudo, né? E desde sexta-feira eu já estou trabalhando aqui em Mogi, de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Muito obrigada, minha pastora querida. Bem, Marco? Amém? Graça e paz aos irmãos. Amém. Irmãos, feliz de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 21. Amém? Mantenha a Bíblia aberta, por gentileza. Amém? Mateus 15, 21.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Em outras versões, está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Pode se assentar. Senhor Deus, nosso Pai, estou aqui mais uma vez, ó Pai, para pedir ao Senhor a Tua graça. Ó Deus, eu preciso da Tua graça, do Teu Espírito Santo para comunicar a Tua palavra ao Teu povo. Ó Deus, seja feita a Tua vontade, que Teu Filho Jesus cresça, Pai, e que eu diminua. Ó Deus, queima os corações, Pai, com o fogo do Espírito Santo e ilumina as mentes nesta noite com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos falar acerca da grande fé desta mulher. Esta foi uma mulher extraordinária. A Bíblia nos diz que essa era uma mulher cananeia, ou seja, ela não era da região dos judeus, ela não fazia parte de Israel, então ela era gentia. Essa mulher, o texto nos diz, Marcos capítulo 7 também narra a mesma história. Marcos nos diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. E Marcos nos diz que depois que Jesus curou, Jesus falou: vai que sua filha está liberta do demônio. Essa menina estava deitada sobre a cama, possivelmente amarrada, possivelmente algemada sobre a cama. O estado dessa menina era deplorável. A mãe diz a Jesus que a menina estava sofrendo muito. E por ser de origem, Marcos diz que ela era grega. Ela era sirofenícia. Então nós entendemos que a primeira atitude dessa mulher foi procurar auxílio e procurar ajuda em todos os deuses que ela conhecia. Ela foi em todos os lugares e em tudo procurar ajuda. Ela foi aos deuses ver se algum dos deuses poderia resolver o problema dela. Só que pelo que nós vemos aqui, nenhum deles foi capaz de resolver o problema dessa mulher. Possivelmente essa mulher gastou tudo que ela tinha para ver se a sua filha ficava sã. Essa mulher possivelmente ela era sozinha, somente ela e a filha. Mas Marcos diz que ela ouviu falar de Jesus. E perceba que ela sai gritando: Jesus, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi é conhecida somente pelos judeus. Mas essa mulher, ela conhece essa expressão, ela ouve falar de Jesus, Jesus, o filho de Davi. Mateus, ao escrever esse evangelho, ele escreve com o seguinte propósito: a mostrar para os judeus que este Jesus é o Filho de Deus, é o Messias enviado, é o Filho de Davi. Este é o propósito do evangelho de Mateus. Mateus, o evangelho de Mateus é o livro do Novo Testamento que faz mais menção ao Antigo Testamento. Tudo isso para mostrar que esse Jesus é o Messias. E ela ouviu falar de Jesus. Talvez ela ouviu falar de Jesus e ela está chamando ele de filho de Davi. Ela está reconhecendo Jesus como Messias. Talvez ela ouviu dizer: olha, Isaías escreveu acerca do Messias e ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então acendeu a esperança sobre essa mulher. E ela pensou: quem mais pode resolver a minha situação senão o filho de Davi, Jesus, que levou sobre si as nossas enfermidades? Então ela sai, diz o texto, gritando, desesperada, atrás do filho de Davi.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba que quem está precisando de uma libertação é quem? É a filha, não é ela. Mas ela diz: tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque a dor da filha é a dor da mãe. Ela foi interceder, ela foi buscar pela filha. Nós temos que sentir a dor do nosso próximo. Muitos não intercedem pelo seu irmão, não conseguem sentir a dor do seu irmão. Ela foi buscar pela filha, ela diz: tem misericórdia de mim, que a minha filha está endemoniada. Ela procurou todos os recursos possíveis e não encontrou nenhum recurso, não encontrou nada que pudesse ajudar a sua filha. Talvez os vizinhos dissessem: olha, não há nada que você possa fazer, não tem mais o que fazer, você já buscou todos os recursos, acabou a esperança, não tem mais o que fazer. Mas ela não desistiu da sua filha, ela não desistiu da sua família. Ainda que falem que não há esperança para o teu filho, que não há esperança para o teu marido, há esperança sim. Jesus é a esperança que precisamos. Hoje foi falado sobre esperança. O único que pode colocar um ponto final, o único que pode dizer não há mais o que fazer é Jesus. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Não há nada que Jesus não possa fazer. Essa mulher, ela começa a buscar pela tua filha, pela tua casa, e ela diz: Jesus, tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. E o texto nos diz que Jesus fez o quê? Não respondeu palavra. Isso significa que Jesus ficou em silêncio. Essa mulher estava gritando desesperadamente. A filha estava num estado deplorável. A filha possivelmente estava amarrada. Imagina o estado dessa mulher. Você já viu uma pessoa quando ela recebe uma notícia, ou quando ela precisa de algo urgente, ou alguém está morrendo? Essa pessoa sai do jeito que ela está. Certa vez ligaram para minha mãe falando que tinha matado a minha tia. Minha mãe saiu desesperada na rua. Eu encontrei minha mãe descalça, com roupa de dormir, com os cabelos armados. Por quê? Porque ela estava desesperada. Talvez essa mulher, talvez não, com toda certeza, tinha perdido a vontade de se vestir, tinha perdido a vontade de se cuidar, não pensava mais em si, ela pensava somente na filha. E quando ela ouve falar que existe um homem, que este homem é o filho de Davi, o Messias prometido, ela sai desesperada clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela se depara com o silêncio de Jesus. Ela não clamou uma vez, ela não clamou duas, ela estava clamando constantemente: Jesus, tem misericórdia de mim. E ela ouvia somente o silêncio de Jesus. Jesus estava em silêncio, mas o silêncio de Jesus não significa não. O silêncio de Jesus não significa que Jesus não vai ouvir e realizar o milagre que essa mulher precisava. O fato de Jesus estar em silêncio e você está se perguntando: será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Será que Jesus não está vendo? Será que Jesus está dormindo? Não. O silêncio de Deus, ele é didático. Até em silêncio Deus está falando conosco. Ele está falando: não chegou ainda a hora de eu agir. Calma, espera mais um pouco, ainda não chegou o tempo. Deus, Isaías diz que os seus ouvidos não estão tampados. Ele está te ouvindo. E pode ter certeza que no momento certo Ele vai te dar uma resposta, seja sim ou seja não. Mas o que temos que fazer? Continuar clamando: Jesus, filho de Davi. Precisamos buscar, buscar e buscar. O quanto você busca a Deus, o quanto você persiste, mostra o quanto você quer algo.
Você quer um milagre, mas o quanto você está buscando? Estamos aqui. Estamos aqui. Pessoas que não vieram, que estão em casa assistindo TV, no domingo irá dizer: eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Mas será que está fazendo como essa mulher? Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, tem misericórdia de mim. Ela não foi só no domingo atrás de Jesus. Ela estava seguindo Jesus, seguindo, ao ponto dos discípulos falar: mestre, despede essa mulher. Em outras palavras, mestre, faz logo o que essa mulher quer, porque ela não para de gritar. Ela gritou tanto, ela clamou tanto, que chegou a incomodar os discípulos. Será que nós estamos buscando a Deus ao ponto de incomodar os céus, de incomodar a Jesus? Queremos, mas não buscamos. Mateus 7, Jesus disse: aquele que bate se abre, e aquele que busca encontra. Só que as pessoas querem, e muitas vezes é: pastor, ora por mim que eu preciso de uma causa na justiça. Pastor, ora por mim. Irmão, ora por mim. Aí você pergunta: sim, irmão, eu vou orar, mas você está orando por você mesmo? O maior interessado pelo milagre é quem está precisando. Ninguém vai buscar mais a Deus do que você, do que o interessado. Não precisamos chegar no estado de emergência para buscar a Deus. Ele diz: aquele que me busca, encontra. E aquele que me busca de todo o coração, esse me encontra. Essa mulher, ela continua clamando a Deus, clamando ao ponto de incomodar os discípulos. Mesmo se deparando com o silêncio de Jesus, ela não desiste. Ela passa pelo primeiro obstáculo, o silêncio de Jesus. É por isso que essa mulher é extraordinária. E essa mulher não era judia, ela não era da nação de Israel, ela era uma gentia. E ela estava mostrando mais fé que o próprio povo. Ela estava clamando ao Senhor porque ela precisava. E ela não iria parar enquanto Jesus não a atendesse. E ela fez o que Jesus ensinou os discípulos depois. Jesus disse assim, certa parábola. Certa vez Jesus disse uma parábola: a oração é como um homem que vai à casa de um amigo, e esse amigo já está pronto para dormir, já se vestiu para dormir. E esse amigo começa a bater palmas na casa do outro que está pronto para dormir. E ele bate palma e ele chama, até o ponto do homem se levantar da cama e falar: eu não aguento mais ouvir esse homem chamar, eu vou atender ele. Jesus falou: assim sois vós. Quando quiserdes alguma coisa, ore até incomodar os céus. Eu já fui assim, nós buscamos muito o estudo, a palavra, mas pouco nos dedicamos à oração. E isso é a mais pura verdade, porque dia de sábado, essa igreja não está cheia. Dia de sexta, essa igreja não estava cheia quando tinha culto de oração. Eu ouvi um relato da maior igreja que existe no mundo, na Coreia do Sul. Um pastor falou assim que a ceia para ser servida tinha milhões de membros e tinha 40 mil diáconos para servir a ceia. E o pastor foi pregar nessa igreja. O pastor chegou no pastor coreano e perguntou: qual o segredo dessa igreja? Ele falou: todos os dias antes de começar o culto, nós dobramos os joelhos, todos nós, e oramos a Deus. O que mantém uma pessoa de pé e uma igreja é oração. Precisamos de oração. A nossa natureza, irmão, a nossa carne, ela não vai querer oração. Mesmo sem vontade, mesmo a sua carne falando: não ora, dobre o joelho, fique ali de joelho, busque ao Senhor. É isso que está faltando para nós. A nação está perdida. E nós nos lamentamos e postamos em redes sociais. Mas quando olhamos para a palavra, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante, diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, eu ouvirei, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Se essa nação
Se esses que se dizem cristãos dobrassem o joelho pelo menos uma hora, todos esses, uma vez, essa nação seria mudada. Essa nação seria mudada com toda certeza. Mas nós não fazemos como essa mulher, não buscamos a face de Cristo. Ela começa a buscar e começa a gritar ao Senhor, e Jesus não responde palavra. E os discípulos, eles falam: Senhor, olha, manda essa mulher embora. Os cananeus, eles eram inimigos de Israel. No Antigo Testamento nós vemos que os cananeus, eles eram inimigos de Israel. Então essa mulher começou a incomodar os discípulos. E os discípulos falaram: Senhor, ó, faça logo o que ela quer. Há duas interpretações: Senhor, faça logo o que ela quer e despeda. Ou então, Senhor, manda ela parar de gritar e manda ela embora. Aí sabe o que essa mulher faz? Se deparando com essa cena, porque talvez não foi isso que ela projetou. Chegar até Jesus, aquele que ouve todas as pessoas, aquele aonde levavam os enfermos e Jesus curava. Ela esperava, talvez, que ela clamasse a Jesus, e Jesus faria o quê? Jesus atendesse de pronto. Os discípulos mostrassem compaixão, mas não foi assim que aconteceu. Os discípulos falaram: manda embora. Mas sabe o que ela faz? Ela não desanima em meio a essa situação. Ela não se desanima com o que os outros estão falando acerca dela, com o que os outros pensam acerca dela. Ela não vai bater boca com os discípulos. Ela não vai discutir ou querer falar o porquê ela está clamando. Ela faz, sabe o que? Ela ignora, e o texto diz no versículo 25: esta mulher veio e adorou de joelhos. Marcos no capítulo 7 diz que ela se lançou aos pés de Jesus. Se lançar não é simplesmente fazer uma cerimônia, ajoelhar de uma forma litúrgica, ensaiada. Se lançar é você não se importar com quem está à sua volta, você não se importar com o que vão falar de você, o que vão pensar. É você se lançar, é você pensar: eu estou aqui somente para adorar a Jesus e não estou preocupado com o que vão dizer. Ela se lança aos pés de Jesus, independente do que os discípulos estão falando. Nós estamos se lançando diante de Jesus? Ou você está preocupado quando vem à casa do Senhor, se o seu irmão do lado está adorando? Ela adorou ao Senhor. Existe cenário para adoração? Qual o cenário para adoração? Porque o que escutamos? O culto não foi bom, o louvor foi frio. Eu não adorei porque a palavra não foi boa. Eu não adorei porque o irmão do meu lado, ele fica de boca fechada. O de trás também não louva, eu também fico parado. Por isso eu não adoro. O que faz um cenário, um lugar de adoração? Essa mulher nos mostra. Jesus estava num território, Jesus estava em Tiro e Sidom, num lugar onde não era propício para adoração, onde Jesus não era muito conhecido. Ele foi para lá, talvez para ensinar os discípulos, ter um momento em secreto, um momento de mais intimidade, porque uma multidão seguia Jesus. Então ali não era o local de adoração. Jesus não era conhecido. Mas o que fez o local ser um lugar de adoração, aonde essa mulher se lançou? Jesus estava presente. O que faz o culto ser um lugar de adoração para você se lançar a Jesus, não é se o seu irmão está adorando, não é se o cenário é de adoração, é se Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, temos que glorificar o nome de Jesus, porque Jesus está na casa. Se cada um pensasse como essa mulher, o culto seria diferente. Olha, a palavra pelo jeito não está boa, porque eu estou vendo o irmão aqui com a cara amarrada. Não, a palavra não está boa para ele, mas Jesus está aqui, então eu vou adorar a Jesus. É isso que temos que fazer. Quantas pessoas têm reclamado que o louvor não está bom, a direção não está boa, a pregação não está boa, o baterista toca muito alto. É Deus falando, irmãos. O baterista toca muito alto, o guitarrista toca muito alto. Mas o que você tem feito em relação à adoração? Será que você tem adorado? Será que pelo menos uma vez no culto você dá um glória a Deus, um aleluia? Não é proibido dar glória a Deus nem aleluia.
Nós não temos aqui que pedir para você dar glória, para você dar aleluia. Você tem que dar glória porque Jesus está aqui. É por isso. Nós estamos aqui transmitindo a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui pelo glória e pelo aleluia. Mas Jesus está aqui. E se você o ama, você vai querer o glorificar, o adorar. Isso contagia o ambiente. Deveríamos nos desprender mais do que os outros falam, dos problemas. Entramos aqui para adorar Jesus. Se o mundo acabar hoje, nós estamos como essa mulher aos pés de Jesus, lançados aos pés de Jesus. Estamos no melhor lugar. Temos que adorar ao Senhor Jesus. Ó Senhor, a minha vida não está das melhores. Essa mulher saiu da sua casa e deixou uma filha amarrada, sozinha ou com algum vizinho. Ela deixou a filha amarrada, endemoniada, e ela disse: minha filha está sofrendo muito. Na versão NVI, que é a que eu li, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está sofrendo muito. Ela deixou uma filha em casa sofrendo. Ela saiu de casa com um grande problema. Era um grito de socorro, era um estado de emergência. E ela foi até Jesus. E quando ela foi até Jesus, ela não ficou se lamentando. Ela não falou que ela não tinha motivo. Ela se prostrou diante de Jesus. Quantas vezes saímos da nossa casa precisando também de uma provisão, de um milagre, precisando de uma ação divina, de uma ação de Jesus. Mas nós temos que chegar aqui e adorar, porque enquanto adoramos, o Senhor trabalha. Enquanto adoramos, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. O Senhor está vendo o nosso coração. Essa mulher, ela se desprendeu de tudo. Ela decidiu adorar ao Senhor de joelhos. E ela agora, mesmo os discípulos mandando Jesus repreender, ela adora e fala: Senhor. Depois de adorar, ela vem e traz a sua súplica: Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. De joelhos. Você consegue imaginar como essa mulher está? Imagina essa mulher em lágrimas, com a roupa que ela tinha. Talvez nem banho essa mulher conseguia tomar. Ela tinha uma filha que dependia dela. Uma filha, nós já vimos aqui pregações a respeito de pessoas endemoniadas. Quantos aqui já não viram pessoas possessas? Imagina essa menina que ela estava constantemente com o demônio. Essa mãe não vivia mais. Essa mulher não vivia mais. Mas olha a força dessa mulher. Olha a força dessa mulher. Deixou a filha lá, chegou até Jesus, enfrentou os discípulos, não se importou com a sua etnia, não fazia parte dos judeus, mas ela foi mesmo assim. Enfrentou um preconceito, porque os rabinos não aceitavam que mulheres falavam, não aceitavam opinião feminina. Ela vem, ela passou por cima de tudo isso. Esse é o empoderamento feminino. Passou por cima de tudo isso. Senhor, ajuda-me. Aí Jesus chega para ela e diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma palavra dura. Os judeus, eles consideravam os gentios, principalmente os fariseus, como cães imundos. Só que Jesus não está dizendo: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Jesus está dizendo: não é certo tirar o pão do filho e deitar aos cachorrinhos. A ideia aqui, segundo muitos estudiosos, isso é de mútuo conceito, que Jesus está fazendo uma analogia do senhor que tem um cachorro de estimação e caem as migalhas e esse cachorro cai. Perceba uma coisa: Jesus não está dizendo que ele não vai atendê-la. Ele está dizendo: não é certo tirar. Ele não está falando: eu não vou fazer. Ele está falando: não é certo tirar. Lá em Marcos ele diz: não é certo tirar primeiro dos filhos e depois dar aos cachorrinhos. Ele fala: primeiro os filhos têm que saciar para depois dar para os cachorrinhos. Então essa mulher, ela entendeu o que Jesus estava fazendo. Ela entendeu o agir de Jesus. E isso fez toda a diferença em sua vida.
Às vezes nós não entendemos o agir de Jesus em nossas vidas. Jesus, ele não falou não para você. Ele só disse que não é o momento, mas ele vai fazer. Então nós temos que fazer o quê? Persistir. A palavra hoje é persista. Essa mulher persistiu. Ela entendeu quando Jesus disse, não é certo tirar dos filhos. O que Jesus estava dizendo aqui? Os filhos são Israel, os cachorrinhos são gentios. Então Jesus falou, primeiro eu vim atender os judeus, para depois atender os gentios. E isso é muito verdade. Isso é muito verdade, uma redundância. E isso é bem verdade, porque lá no capítulo 1 de João, versículo 11 e 12, João escreve, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Sua descendência. Para os judeus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Essa mulher não era filha. Primeiro eu vou saciar os filhos, depois os cachorrinhos. Só que João disse, ele veio para os que eram teus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que creram nele, ele deu o direito de ser filho de Deus. Então ele falou que não era certo tirar dos filhos, mas ela agora se tornou filha. Por quê? Porque ele foi rejeitado pelos seus. Jesus, certa vez, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. A Bíblia diz que Jesus fez poucos milagres em Nazaré. Por quê? Porque eles não creram em Jesus. Eles dizem, esse daí não é o filho do carpinteiro, de José? Esse daí não é o filho do carpinteiro, agora fala ele que é o filho de Davi? Aí diz o texto, e Jesus não fez muito milagre ali, porque não o creram. E Jesus diz, o profeta não tem honra na sua própria terra. Então Jesus se retirou dali. Mas lá em Tiro e Sidom, ele encontrou uma que creu nele. E ela disse, eis aí o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por isso ela se tornou filha. Então Jesus aqui, ele diz, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha, primeiro eu tenho que saciar os filhos. Calma, vai chegar a sua vez. Ela estava no final da fila. Mas essa fila, ela pode virar. Como ela pode virar? Quando você entender o agir de Jesus na sua vida. Jesus, ele disse isso, e ela deu uma resposta extraordinária. Ela disse assim, sim, Senhor, eu reconheço, eu não faço parte dos filhos. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem. O Senhor falou que não pode tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou, Senhor, eu não preciso do pão, só as migalhas já é suficiente. Se essa mulher se colocando na condição de cachorrinho e aceitando e dizendo que só as migalhas era suficiente, Jesus operou um grande milagre em sua vida. Imagina quem senta à mesa com Jesus, o que ele pode fazer? Somos filhos eleitos. Grande é a tua fé. Ela diz assim, Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa. E ele diz assim, não é certo tirar o pão. Não é certo deixar de fazer primeiro Israel para fazer os gentios. Jesus lá em João capítulo 6, ele diz o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Ele está falando, Senhor, eu quero desse pão. Mas Jesus está falando, não é certo te dar o pão. Eu vim primeiro para Israel. Ele falou, Senhor, um pouco do que o Senhor tem já é suficiente. Por isso que essa mulher tem uma grande fé. Ela não tem fé, ela tem uma grande fé, Jesus diz. Ela quis dizer, olha Jesus, eu não preciso de todo o seu poder. Apenas um pouquinho do seu poder já é suficiente. Apenas um pouquinho. Jesus diz, grande é a sua fé. E por que Jesus diz grande é a sua fé? Porque ela não fazia parte de Israel. E ela creu que Jesus era o filho de Davi.
E quem estava andando com Jesus aqui, muitos dos que estavam andando com Jesus não criam que ele era o filho de Davi. O povo de Israel não acreditava que Jesus era o filho de Davi. Agora perceba, quando ela começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que os discípulos fazem? Senhor, manda essa mulher embora. Eles começam a desprezar essa mulher. Eles começam a querer humilhar essa mulher. Entendemos assim: manda essa mulher embora. Estavam tratando essa mulher com desprezo. Aí Jesus agora chama. Agora essa mulher está diante de Jesus e diante de quem? Dos discípulos. E diz o quê? Grande é a tua fé. No mesmo lugar que ela foi desprezada, ela foi exaltada. No mesmo lugar que você foi desprezado, Jesus vai te exaltar. E por que ela foi exaltada? Porque Jesus disse na parábola do publicano e do fariseu: aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Ela se ajoelhou diante de Jesus e falou: sim, Senhor, sim, eu reconheço que primeiro o pão é dado aos filhos. Eu reconheço. Ela se humilhou e Jesus a exaltou. No lugar da desonra, Jesus honrou essa mulher. Ele não tirou ela daquele local, chamou ela em particular. Não. Aonde eles estavam mandando: Jesus, manda essa mulher embora. Jesus falou: olha, grande é a sua fé. E sabe por que Jesus falou grande é a sua fé? Eu estava meia hora antes de vir para o culto, e eu fico lendo, e se eu tiver 2 horas, eu fico 2 horas olhando para a Bíblia, e falando: Espírito Santo fala, Espírito Santo fala. E eu já li esse texto diversas vezes. Jesus disse: grande é a sua fé. Agora, se você tiver com a Bíblia aberta, mas você lembra dessa história? Mateus capítulo 14 está bem ao lado. A partir do versículo 22, diz a história que Jesus, ele manda os discípulos ir para o mar. E se levanta uma grande tempestade. Quem vem andando em meio à tempestade? Jesus. Jesus vem andando em meio à tempestade. E eles começam a dizer: é um fantasma. Aí um deles diz: não, é Jesus. Aí Pedro, que é mais ousado, Pedro diz: mestre, se és tu, permita que eu vá contigo. Aí Jesus faz o quê? Vem, Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas. E de repente vem um vento. E Pedro começa a reparar na força do vento. E Pedro começa a fazer o quê? Ele começa a afundar. Versículo 30. Pedro então começa a afundar e ele grita: salva-me. Da mesma maneira que a mulher gritou: Jesus, salva-me, socorre-me. Pedro também gritou, foi um grito de desespero. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé. Pedro, ele era judeu ou gentil? Judeu. Pedro andou com Jesus, Pedro estava andando com Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: homem de pequena fé. Agora no capítulo 15, Jesus olha para essa mulher e diz: grande é a sua fé. Os discípulos falaram: despede essa mulher, manda ela embora. Quem estava entre os discípulos? Pedro. E quem era o mais enérgico de todos, que sempre tomava a palavra? Quando Jesus dizia: quem diz os homens que eu sou? Pedro já levantava a mão: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Possivelmente quem falou: mestre, manda essa mulher embora? Possivelmente quem falou? Pedro. Esse Pedro que Jesus diz: olha, pequena é a sua fé, Pedro. Agora, esse mesmo Pedro, junto com os discípulos que falou: manda ela embora, olha Jesus olhar para ela. E eu creio que olhando no olho dos discípulos, falando: olha, grande é a sua fé. Enquanto Pedro e os discípulos estavam incomodados com a mulher, ela estava crescendo em fé. Lembra aquele louvor? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É por isso que Jesus fez tudo isso que lemos aqui, para que essa mulher crescesse. E no final Jesus elogia e diz: grande é a sua fé. Enquanto Pedro estava preocupado com essa mulher, incomodado, essa mulher estava crescendo em fé. E Pedro,
Pedro, ele não estava olhando para si, ele estava olhando para o outro. Enquanto ele olhava para o outro estava crescendo. Enquanto ele estava falando da mulher, a mulher estava crescendo. Tem pessoas que estão falando de você, mas enquanto estão falando de você, você está crescendo em Cristo, está crescendo em fé, está crescendo em santidade, está crescendo na palavra, no louvor, está crescendo na sua vida financeira, sentimental, eu não sei. Não liga para o que os outros falam, continua, persista. Ela continuou, grande é a sua fé. Às vezes estão falando de você, olha, a sua igreja não tem palavra, olha, a sua igreja é assim. E a igreja dele, como está? Pedro estava dizendo, manda essa mulher embora, olha essa mulher. Mas e a fé de Pedro? Pedro estava incomodado com a mulher, mas não olhava para si. Às vezes estão incomodados com você, comigo, mas não estão olhando para si. Ó, o irmão grita demais na hora de pregar, o irmão lê demais, o irmão isso. Mas e o que você tem feito? Você tem crescido também? Essa mulher, ela ganha um elogio de Jesus. E assim como o centurião de Cafarnaum, que Jesus falou, ó, nem Israel vi tamanha fé. E ele era gentil, ele era romano. Da mesma maneira que Jesus agiu na vida do centurião de Cafarnaum, Mateus capítulo 8, ele agiu na vida dessa mulher. Olha, vai, que a sua filha já está. Ele não falou, a sua filha vai estar. Ele disse, vai, que ela está curada, presente. Ele não falou que ela estaria. Ele falou, não, vai, que ela já está. Você me adorou, você se prostrou, você reconheceu, se humilhou, vai, que o seu milagre já está lá na sua casa. Às vezes nós estamos aqui adorando, mas aquilo que você veio buscar já está lá. Jesus já fez por você. E a Bíblia diz que quando essa mulher chegou na sua casa, a sua filha estava deitada em sã consciência. Mas diante de todos os obstáculos que essa mulher enfrentou, o que ela fez? Persistiu. O que devemos fazer? Persistir. Louvor que cantamos, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. E é a voz do Senhor que está dizendo nesta noite: prossiga, persista, não desista, continue clamando, continue buscando, continue aos pés de Jesus. Fique de pé, irmãos. Hoje eu preguei sem esboço, o celular desligou. Amém? Irmãos, essa mulher nos traz uma grande lição. Que às vezes temos algo que parece ser impossível aos nossos olhos. Às vezes precisamos de um milagre, precisamos de algo que ninguém pode fazer. Mas assim como essa mulher ouviu falar de Jesus, nós também ouvimos, através da sua palavra, que Jesus tudo pode. Jesus é aquele que dá visão aos cegos, que fez o aleijado andar. Jesus é aquele que ressuscitou mortos. Não há nada impossível para Jesus. Que nesta noite possamos sair daqui com esse pensamento. Se você conhece alguém, faça o que fizeram com essa mulher. Porque Marcos diz que ela ouviu falar de Jesus. Se ela ouviu, é porque alguém falou. Fale para o seu vizinho. Fale para o seu vizinho que Jesus, ele pode fazer aquilo que a medicina não pode. Fala para o seu vizinho que Jesus, ele pode salvar o filho dela que está perdido nas drogas. Fale para o seu vizinho que Jesus, ele perdoa pecados. Fala para o seu vizinho que Jesus faz milagre, que Jesus não mudou. Fala para o seu vizinho que Jesus está voltando. Fala para o seu vizinho que todos aqueles que subirem junto com Jesus irão receber galardão, irão desfrutar da vida eterna, irão estar onde não há choro, nem tristeza, nem mal algum. Fale para o seu vizinho, amém? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, Deus impossível. Aleluia. Deus do impossível. Aleluias. Glória a Deus. Vai agradecendo ao Senhor. Você está tendo a oportunidade de estar perante ao Pai. Porque assim como essa mulher, ela podia ter olhado à sua volta e ver aquela multidão e ter desanimado e não ter persistido. Ela falou assim: eu não vou olhar para a multidão que me sufoca. Eu não vou olhar para aquilo que as pessoas possam dizer. E às vezes você se posiciona para fazer algo para Deus e você pensa que você é louco, e você pensa que aquilo que você está fazendo é algo que vai trazer vergonha para si.
Mas quando você fala, eu vou tentar, eu vou persistir, eu vou lutar, Deus, Ele se agrada. Porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Quando ela lutou, ela pôde viver a misericórdia de Deus sobre a vida dela. E assim também o Senhor, Ele quer que eu e você venhamos alcançar a sua misericórdia. Mas para alcançar a sua misericórdia, nós precisamos ser ousados em nossa fé, nós precisamos persistir, nós precisamos acreditar que existe um Deus do impossível, que quer operar milagres, que quer fazer o seu nome ser glorificado através da sua vida. E para isso você tem que tomar um passo de decisão para poder honrar ao Deus a qual você serve, e você pode ter a certeza que você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Fale: Senhor Jesus, eu vou viver através da fé, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, Senhor Jesus, ouça a minha voz, ouça as minhas orações e estenda as tuas mãos ao meu favor. Se você crê nisso, aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém? Estaremos encerrando o culto. Os recados. Aleluias, glória a Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Quem foi aqui impactado com a palavra de Deus? Aleluias. Deus fala assim: descansa o seu coração, presbítero Mauro. Não vai precisar você fazer absolutamente nada. Se levantou um espírito de governador, mas Jesus diz assim que quem governa é Ele. E Ele diz assim que Ele vai entrar e vai abater esse governador que está querendo roubar aquilo que Deus te deu. Mas Ele diz assim: por esta semana Ele vai abater esse governo, porque Ele que é o governo, é Ele que é o cabeça, e é Ele que dá a última palavra, não é o homem, não são pessoas, é Ele que dá a última palavra. E Ele diz que vai tocar, Ele diz que vai quebrar, e Ele disse que Ele vai realmente fazer esse governador cair por terra. E você vai ver o quebrantamento, você vai ver o arrependimento, e você vai ver o agir de Deus sobre esta situação. Assim diz o Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém. Sábado nós estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã, consagração e oração, porque como foi falado, é necessário oração para mover céus e terra. E à noite, às 19 horas, nós temos encontro com mulheres aqui na igreja, tá bom? Todas as mulheres já foram convocadas, então teremos um culto muito bonito e abençoado para as mulheres aqui às 19 horas. Que horário? Às 19 horas, tá? Teremos convidados, teremos o louvor, teremos apresentações. Então, você que é mulher, esteja conosco. E eu sou homem, eu posso vir? Pode. Pode vir, tá bom? Então, vocês homens também são liberados. Por quê? Gente, o meu louvor inteiro é constituído de homens. Então, eu não vou abrir exceções para os membros da igreja. Então, o homem que queira vir aqui também participar do encontro de mulheres, pode estar vindo também. Eu fui em algumas igrejas, preguei também, e tinha a participação dos homens. As mulheres não rejeitou os homens. Então, aqui também eu não vou rejeitar. Você que é homem, tá? Presbítero Wellington, né? O abençoado ali, o advogado, nosso advogado, o Edson vai estar ali também. Então, vocês homens aqui também, deixa eu ver, Rafa, Kennedy, Belmiro,
Então, uns que não estão no trabalho, mas queira vir participar do culto, pode vir. Amém? E domingo nós estaremos novamente aqui louvando e adorando ao Senhor Jesus. Fique atento à agenda que eu vou estar mandando do mês de abril, a agenda. Algumas datas foram alteradas, só o culto de casais que vai continuar sendo no dia 30 de abril. Mas o do homens, eu acho que já estava dia 9 de abril, vai continuar dia 9 de abril. E no dia 16 de abril, de que dia, igreja? 16 de abril nós teremos marmitex aqui na igreja para ajudar, né, em alguns trabalhos, né, ajudar nas contas aí para que a gente possa honrar logo algumas contas e constituir outras. Né? Estamos terminando de pagar a bateria, nós queremos, né, investir mais na parte instrumental, investir mais na igreja, investir em divulgação. Eu estou fazendo um teste aí para ver se vai ter retorno. Se tiver retorno, eu vou investir muito nessa parte de divulgação. E eu preciso que vocês me ajudem. Com isso, não vou fazer nada mirabolante, né, para persuadir você a arrancar os seus centavos da carteira, porque o que eu vejo em muitos lugares é uma persuasão diabólica, prometendo os fundos, né, rios e fundos para que você possa ir dar na igreja, mas não, é aquilo que você sente no coração e Deus dá estratégia para que nós possamos adquirir mais recursos. Então, nós teremos aqui a parmegiana. Frango à parmegiana, vai ser arroz, o frango à parmegiana, que é aquele queijo suculento no molho de tomate, o purê de batata, salada. Vai ter batata palha mesmo? Vai ter batata palha. Ou seja, é uma marmita do tamanho médio, bem grande, dá para 2 pessoas, ou se for só homem, o homem come sozinho e ainda fica satisfeito, a não ser que seja pedreiro, aí eu te aconselho a comprar 2 marmitas, né? Mas vai ser muito gostoso, vai ser aqui feito, vai ficar muito quentinho, gostoso. E assim, eu pedi para que vocês possam me ajudar a vender essa marmitex. Então, eu estou com alguns canhotos aqui. Você vai comprar para você? Lógico. E você vai ajudar também a vender, né, para sua parentela, onde você trabalha. Você fala assim, olha, sábado nós teremos marmitex, valor R$17. A marmita, e nós entregaremos, tá bom? E a taxa de entrega é R$3. Então, nós teremos motoboy, teremos entrega. A pessoa também pode fazer a retirada aqui. Fazendo a retirada aqui, paga somente os R$17. Mas a taxa de entrega é R$3, somando R$20 para ser entregue a marmita, tá bom? A parmegiana, gente, em outros lugares é quase R$30 a marmita média. E a grandona sai aí também uns 35, alguma coisa assim. Em restaurante bom. E aqui é bom o negócio, então eu também não vou cobrar barato. Tá bom? Quem faz, faz bem, então é isso. Alguém gostaria agora, nesse momento, de ajudar já a vender e queira pegar o carnezinho aqui? Vem. Bel, fica aí, eu levo para você depois, tá bom? Que ela está com o pezinho machucado. Mais alguém quer ajudar a vender? Cada canhotinho tem 5 folhetinhos. Então, dá para você... É 5 que tem aqui? Vem cá. Você vai pegar. Vai ser dia 16 de abril, sábado. Não está a data aqui, tá, Dilson? Aí você coloca aqui no carnezinho que vai ser dia 16 de abril. Tá bom? 16 de abril. Marca aí. Tem uma caneta lá no fundo, só para você não esquecer. Mais alguém queira pegar aqui o carnê? Alguém aqui quer vender? São 5, leva lá para os amigos do futebol, né? Os amigos da academia. Mais alguém faz academia, quer levar lá na academia para falar assim, ó, a marmita vai deixar você fortinha. A Cláudia? Gente, parmegiana é coisa mais suculenta. Alguém aqui mais? Alguém? A Stephanie trabalha longe. Mais alguém aqui? Oh, querido, vende lá no laboratório. É pertinho, a gente leva. Você não quer divulgar? Tenta. Você também quer, Michael? Isso, leva lá no condomínio. Vende para os moradores todos. Tenta 5 por enquanto, depois vocês pegam mais. Não, a gente leva. A gente leva até na porta, a gente pega o elevador, leva na porta, lá não tem problema, não precisa nem descer a escada. A gente leva também. Mais alguém, gente? Mais alguém? Amém? Glória a Deus. Igreja, eu vou pedir para vocês... Obrigada. Eu vou ter que levar ali para a Bel. Levou para você, Bel? Stephanie? Tô, Stephanie. Isso. Gente, obrigada. Deus abençoe e até sábado, se Deus quiser. Bem, coloque-se de pé. Vamos orar.
Senhor Deus e eterno Pai, leve-nos de volta para os nossos lares, para os nossos afazeres, debaixo da Tua proteção, da Tua graça e da Tua infinita misericórdia. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor, que é santa e soberana, a igreja do Senhor com alegria diz: amém. Vai na paz do Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus, amém.